Nós estamos onde a notícia acontece. Bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. E aí, pecuarista, tudo certo? O AgroBrasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o AgroBrasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família AgroBrasil comigo. Negociou, registrou. Olá, muito bom dia a você, aliás, boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, nosso boletim para analisar o mercado do boi. Temos aí completados já mais de um mês com essa questão da suspensão das exportações para a China. Isso criou uma celeuma no mercado, nas negociações, na precificação da arroba e surgiram muitos fatos, né, muitos pontos que precisam ser amarrados para a gente entender a dinâmica de comercialização, de exportação e de precificação dessa carne brasileira. Para a gente entender um pouquinho mais do que anda acontecendo com a precificação, principalmente, e também entender por que a gente teve recorde de embarques em setembro, mesmo tendo um mês praticamente sem atividade, sem negócios, né, efetivos com a China. Temos explicação para isso também. Quem traz essa explicação para a gente é o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. O Caio foi apurar, foi entender o que está acontecendo com esse mercado e vai trazer um pouquinho para a gente do que ele percebeu aí, qual é a dinâmica, principalmente, dessa questão dos embarques, né, da carne para a China e o que, de fato, pode acontecer com a carne que está em alto mar, por exemplo. Caio, ajuda a gente a entender por que setembro a gente encerrou com um recorde de exportação, mesmo com a China fora do mercado, Caio. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde a todos, boa tarde aí, Alexandre, boa tarde a todos os ouvintes, é sempre um prazer. Ô, Alexandre, vamos tentar explicar, porque eu também não sou nenhum especialista nessa parte de exportação, mas algumas coisas que fazem sentido para nós e a gente buscou entender um pouco mais aí para poder trazer um pouco de clareza aí no mercado, o que está acontecendo. A gente tem no Brasil praticamente dois certificados para a China, tá? Um é o certificado da indústria, quando a indústria faz o abate dos nossos animais, então nossos animais encaixam ou não para a China, né? Então isso é no abate que acontece, então o veterinário, desde que você esteja numa indústria habilitada, o veterinário vai lá, homologa aquela carcaça, aqueles cortes, então você tem um animal apto a ser exportado para a China, esse é o primeiro certificado. E o segundo certificado, tão importante quanto o primeiro, nem mais nem menos, é o certificado que a gente chama de BL, é um certificado de navegação que acontece, que esse certificado só sai quando o navio desancora do porto. Então ele está ancorado dentro do Brasil, sendo carregado por vários contêineres aí, daí cada contêiner a gente tem que lembrar que são mais ou menos 600 bois, 600 animais. Então, enquanto ele está parado ali, ele não tem o BL, que ele chama. Aí, a partir do momento que o navio desancora, que ele começa a navegar, você tem um carimbo da data que ele começou a navegar e aquilo tem um BL. Esse BL também é tão importante quanto o próprio carimbo da certificação carcaça por carcaça. Então, são dois certificados que a gente precisa entender. O que aconteceu nesse alto volume que foi apresentado em setembro nas exportações é um contexto que a gente tem mais ou menos 30 dias de navegação, né, daqui até a China,
e você tem todo esse aparato ainda, essa logística de abate, certificado da carcaça, esperar você ter um volume de animais que feche um container. A partir do momento que você fecha um container, você precisa ir atrás de outro volume que feche um navio inteiro ou parte desse navio. Então, você tem 30 dias de navegação, mais ou menos, entre 25 e 30 dias de navegação, e você tem mais ou menos até que você feche também, do dia que você abate esse animal, até que esse animal chegue no porto, até que esse navio fique cheio, né, capacidade cheia, porque ele não vai bater caçamba daqui lá com capacidade menor do que ele pode, então você tem que encher, talvez não é só de carne, vai encher de outras coisas, então você tem mais ou menos 25 dias, mais ou menos, entre 10 e 25 dias desse contexto, abate até conseguir o BL. Então, nós estamos falando aí de quase 60 dias, do dia que eu vendo o meu animal, do dia que eu recebo o meu animal da indústria, até a indústria receber essa finalização. Então, você tem mais ou menos 60 dias de delay do que é apresentado em volume de exportação. É mais ou menos isso, o contexto dessa parte, desse alto volume exportado. Então, você tem muita coisa que foi abatida. Por exemplo, vamos usar como exemplo prático. Eu vendi um lote de boi por R$320, vamos supor, dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto eu recebi do frigorífico por R$320, meu rendimento. Essa carne vai ser processada ali dia 10 de agosto mesmo, ela já recebe o carimbo, então vamos supor que eu abati 100 bois, 80 bois foram habilitados para a China. Então esse frigorífico já tem 80 boi ali num contexto onde ele abate 600 boi por dia. Se ele faz 60% disso, ele tem mais ou menos 420 cabeças naquele dia, vai precisar de mais um pouco de cabeça para bater. Então até que ele feche um container, ele vai levar ainda 2 dias de abate. Eu, pecuarista, já recebi meu boi, dia 10 de agosto. Tá ok para mim, eu já saí do risco. A indústria vai levar mais ou menos 20 dias até chegar no porto, até que ela encha e que isso chegue no porto. Do porto, ela precisa ser embarcada. Do porto ser embarcado, o navio precisa ser desancorado. Se esse navio foi desancorado, por exemplo, dia 3/9, ok. Ele tem o BL ok, que a gente chama. Então, ele está 100% habilitado a descarregar na China e já entrou na contabilidade de exportação do governo do mês 9. Então, isso contribui. Os animais que foram abatidos dia 11, dia 12, dia 13, dia 14 e também partiram com esse BL até o dia 3, ok para entrar na China. Os animais que chegaram lá no porto, foram abatidos dia 20, dia 24, dia 25, até dia 2 de setembro, dia 1º de setembro, chegaram no porto ao longo de setembro. Aí que está o problema. A China não está aceitando o BL após dia 4 da 0 hora. Esse está um problema. E muitas indústrias resolveram arriscar e embarcar esses animais. Esses animais já estavam prontos, já tinham sido comprados ao longo de agosto. E teoricamente ele já estava classificado como padrão China, né, Caio? Está classificado como padrão China. Ele poderia ser embarcado normalmente. Então, a gente está olhando uma produção feita ao longo de agosto na indústria. Vendas feitas ao longo de agosto de nós, pecuaristas. Só que esses animais que foram embarcados, que tem o BL até o dia 3, às 11h59, a China vai aceitar descarregar. Esses animais que foram produzidos ao longo de agosto e até o comecinho de setembro, 2 e 3 de setembro, que porventura foram carregados ao longo de setembro com um BL do dia 4 em diante, ou seja, o navio desancorou do dia 4 para frente, a China não está aceitando.
Mas muito possivelmente esses navios que já partiram, já zarparam, estão contabilizados nessas 187 mil toneladas, então, do mês de setembro. O problema é que a gente só não sabe se a China vai aceitar ou não. Pelo jeito, não vai aceitar, é isso, Caio? A China não aceitou até hoje. Meio-dia e meio do dia 6/10, não tem nenhum aceite dela. Ela não está aceitando. A indústria resolveu embarcar, assim mesmo. Só que a indústria não recebe, porque ela recebe 30%, 40%, aí depende do acordo, no dia que ela faz o contrato, provavelmente no abate do seu animal, um dia antes do seu animal ser abatido, ela está recebendo 30%, 40%, e o saldo ela vai receber quando descarregar lá. Então, o pepino da indústria está em todo esse volume que foi carregado, que ela não sabe se ela vai receber, por quanto que ela vai receber, nem que dia que ela vai receber. Porque ela não pode desembarcar no porto da China. Ela não pode. Se ela desembarca no porto da China, ela está desalfandegada. Ela vai para um lugar lá como se fosse carga... Clandestina, né? Clandestina. Corre o risco até de ser incinerado pelo próprio governo. Então, é isso que a indústria está brigando tanto. Ela não briga nem na reabertura, ela briga que ela aceite esses BLs que foram embarcados ao longo de setembro, porque os animais foram abatidos antes, certificados antes... Do dia 3, né? Do dia 4, no caso. Do dia 4, no caso. Então, teoricamente, são mercadorias aptas a entrar na China, só que a China está bloqueando esse BL. Então, é um pepino gigante, porque nós, pecuaristas que vendemos, já recebemos aquele boi, só que a indústria não recebeu ainda. E ela não pode desembarcar lá. Então, dependendo do trajeto que esse navio faz, porque o navio tem um trajeto, ele não pode ficar lá, Deus dará, esperando a vontade de 20 contêineres, vamos supor. Então, ele parou lá, descarregou o saldo que estava apto a descarregar, e tem um monte de contêiner que não estava, não se descarregou junto com outras coisas, com outras mercadorias, e está esperando aqueles contêineres não forem descarregados. Se esse navio for viajar e passar Singapura, Vietnã, a indústria pode até descarregar nesses portos, eles chamam de portos brancos, eles descarregam lá e fica esperando a China dar se posicionar. Se a China se posiciona positivamente perante esses BLs, espera um próximo frete, aquela mercadoria já está ali pertinho, já descarrega. Se esse trajeto não passa por esses portos brancos que a gente chama, por exemplo, corre o risco desse negócio ter que voltar para cá, para o Brasil. Ou ter que descarregar, às vezes, em algum porto para entrar, que a gente chama, em algum outro destino, para vender mais barato. Então, a indústria está realmente com um pepino muito grande de toda essa produção que foi organizada e preparada, apta a viajar para a China, que não conseguiu o BL até o dia 3. Então, teoricamente, esse estoque que a indústria tem aí, que a gente imaginou que pudesse ser desovado no mercado interno, está em alto mar nesse momento, Caio? Por enquanto está para lá. Por enquanto está para lá. Porque a partir do momento que se concretizou essa questão, a indústria parou de abater, não está fazendo mais estoque, então. Exatamente. Não, a indústria, por exemplo, dia 4 de setembro, não tem nenhum veterinário habilitado a fazer habilitação China. Isso não tem. O Brasil está desabilitado, isso não existe. Nossa, Caio. Mas e agora? O que pode acontecer? Mas aí os abates pararam, Alexandre. Você não está produzindo carne para a China. Sim, não tem mas você não tem estoque para a China, mas você tem esse estoque que está em alto mar ainda, que você não sabe o que vai acontecer. Mas, por exemplo, você tem, por exemplo, o abate, vamos supor que há uma ou outra indústria, a gente não dá conta de mensurar todas, mas que foi decisão unilateral, cada uma tomou a sua decisão. Então, vamos supor que na indústria B, por exemplo, estava com os abates do dia 20, 21, 22, 23, tudo organizadinha, tá? Isso, 21, 22, 23 de agosto. Esperando o navio dela ancorar. Aí o navio dela ancorou, ela começa a andar com aquela carne, tá? E para em Santos. Vem a notícia que os BLs estão cancelados. Ela fala, não, peraí, larga isso aí. Tá. Não corre com essa carne para lugar nenhum, não. Já está congelada, pode ficar 60, 70 dias, que fica até 90 dias uma carne parada, né? Porque eles congelam em altíssima temperatura, em baixíssima temperatura. Então, ela está lá parada. Então, você tem esse estoque.
que a indústria não quer pôr no mercado interno, porque para ela é um prejuízo imenso, e ela está à espera de levantar esse embargo. Levantou o embargo, está autorizado, ela está ali pertinho, coloca e vai embora. Então você tem acho que um grande estoque que ainda está parado no Brasil esperando para ser importado. E você tem um grande estoque que saiu do Brasil, e eu acredito que seja a maior parte, porque a gente mostra recorde de exportação, então a gente acredita que a maior parte saiu, que provavelmente não vai voltar para o Brasil. Isso é a parte boa. Provavelmente eles vão desfazer disso em alguma parte aí para o meio do caminho. Tá. Agora, quais os cenários possíveis, Caio, nesse momento? Volta da China deve acontecer logo? Qual é a perspectiva que vocês aí na Cross têm? O que vocês têm ouvido falar? Então, só mais um ponto que a gente precisa levar em consideração. De 10 a 15 dias antes dessa tragédia da China anunciada acontecer, já vinha acontecendo greve dos, como é que chama? Já estava acontecendo greve das pessoas que estavam, dos auditores, não é auditor, dos veterinários que fazem Tá. Né? Os fiscais, né? Fiscais. Já vinha acontecendo. Ô, Paulo, tem para mim isso aqui. Já vinha acontecendo greve dos fiscais. Então, o processo que levava 20 dias, 15 dias, quer dizer, para eu dar o aval daquela carne até encostar no porto, já é um processo. A gente já vinha num processo que estava mais demorado também. Uhum. Entendeu? Então a gente pode ter realmente um estoque maior do que a gente imagina parado aqui esperando para embarcar. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Então é um dentro importante que a gente precisa levar em consideração. Mas é um estoque de carne teoricamente cara ainda. E por isso o frigorífico ele vai fazer questão aí de pressionar a arroba para tentar equilibrar aí esse valor entre carne cara e carne barata, Caio. Ele não sabe qual vai ser o destino dessa mercadoria, né, Alexandre? Ele não sabe. Ele tem todo o interesse de sair com essa carne para lá, vender no preço que ele estava vendendo. Bom, mas e agora, Caio? O que pode acontecer? A gente tem dois cenários. E agora eu vou fazer o papel do advogado diabo. Não dá para a gente pensar em nada quando que a China volta ou quando que ela deixa de voltar. A gente precisa pensar em alguns cenários. A China errou muito de 2019 para cá ao acelerar. Ela errou a mão na quantidade de dinheiro que ela despejou para reerguer o estoque de matrizes suínas lá. Então eles tiveram todo aquele problema da gripe suína, dizimou grande parte do rebanho, e a China de 2018, 2019 para cá, 2018 já, ela começou a injetar muito dinheiro nos produtores. O efeito disso foi meio descontrolado, porque hoje a China tem o pior preço dos últimos 5 anos em termos de suíno lá. Então ela criou uma guerra, entre aspas, com o próprio produtor de porco. Né? Ela está praticamente matando esse produtor de porco, porque tem muito porco lá hoje e o preço lá é muito barato. Então, fazendo aqui o papel do advogado diabo, que a gente tem que tentar enxergar o futuro sem realmente ter uma bola de cristal, a China hoje, esse contexto que aconteceu agora de suspensão, veio a calhar como uma luva lá na China, porque ela dá saída e dá muito mais consumo nessa carne que já estava muito barata e que estava colocando a China com os produtores de porco lá numa situação extremamente complicada. Então isso é um fator, provavelmente é um dos fatores da China estar demorando tanto a retomar. Vocês estão escutando? Sim, estamos acompanhando. Esse é o primeiro. O segundo, e aí tem a ver com a gente, no próprio Brasil, o Brasil está flertando, o governo está flertando com uma situação de inflação grande, né? E isso vai contra o governo, vai contra o que o povo acha do governo, né? Então acaba deixando o governo muito mal com essa situação da inflação.
Então, veio agora esse bloqueio, o Brasil suspende. Para a China é muito bom em termos dos produtores de porcos. E aí você tem o contexto aqui do Brasil. Será que o Brasil tem realmente a intenção de que isso seja retomado rápido? Ou será que o Brasil fala, não, deixa passar o Natal aí, pelo menos que vai ter um pouco mais de carne, um pouco mais barata, e aí vamos deixar esse negócio para o ano que vem? Quer dizer, são questionamentos que você está fazendo aí sobre os interesses de ambos, inclusive, Brasil e China, na retomada dessa negociação, então, Caio. Para os dois países fazem sentido dar um breque um pouco nesse efeito que estava vindo de valorização de carne, né? Carne de boi. Agora, então, vamos analisar pelo aspecto brasileiro. Isso já surtiu algum efeito, Caio? A carne ficou mais barata para o brasileiro? Pois é, ainda não, porque a indústria ela vem abatendo pouco. Tinha muita indústria que era habilitada para a China, que fazia 100% China, ou tentava fazer 100% China no seu abate, que ainda não voltou, que estão com seus abates suspensos. Então, ela não está no mercado, ela não está enxugando, ela não está colocando essa carne no mercado toda. E quem está no mercado interno, quem está fazendo o mercado interno, morre de medo dessa situação de repente, ele começar a fazer escala e vir carne mais barata de tudo quanto é lugar. Porque a indústria entende esse contexto. Ela sabe que tem carne parada em algum lugar, se porventura essa carne entrar no mercado, vai desbalancear o que o cara está comprando. Então, a indústria pequena vai comprando a conta-gota. Então, você pega um mercado interno, teoricamente, não tão abastecido assim. Então, o efeito da indústria tentar comprar cada vez mais barato, com escala cada vez mais curta, só que deixa, no final das contas, o atacado ainda pouco ofertado, que na gôndola, no final das contas, acaba não surtindo efeito. Mas isso é um efeito que se ponder, isso é um efeito momentâneo, que se ponder, se esse negócio da China se postergar, quer dizer, demorar a acontecer, for mesmo para a virada do ano, o efeito da baixa na arroba do boi, que o pecuarista sente, que hoje a gente sente, provavelmente vai ter efeito na gôndola, mas isso demora um pouco mais de tempo. Os pequenos frigoríficos compram da mão para a boca com medo de que a qualquer momento os grandes desovem os estoques no mercado, faça o preço da carne baixar e ele tenha aí teoricamente um boi caro para aquele preço da carne que está sendo praticado. E da mesma forma os grandes frigoríficos têm que esperar a China voltar antes de iniciar o processamento, tem que desovar esse estoque para o consumo, que seja chinês, que seja, antes de retomar os abates. Enquanto isso, quem fica com a bucha na mão é o pecuarista, então, Caio. Por enquanto está sendo. Ontem a gente conversou com o pessoal da Socom. Eu acho que a grande bucha está na mão da indústria. A grande bucha está na mão da indústria. Ela já pagou esse boi caro. Esse boi caro o pecuarista recebeu. O problema do pecuarista está sendo agora. Mas a indústria está sem receber esse boi caro e está tendo que flertar com o perigo, com o estoque aí ainda, ela não sabe o que faz. A gente tem que lembrar que hoje a China representa de tudo que a gente faz de carne entre 10% e 15%, que seria quase os 70%, 60%, 65% das exportações nossas. É um baita volume. Então, você tem um baita volume da China na composição do preço, até mesmo para o gado, para o mercado nacional, né? Eu falei do pecuarista porque ontem a gente conversou com o pessoal da Socom e eles estão dizendo que tem confinamento que está represando animal já há 30 dias praticamente, Caio. Imagina o custo que não vai ficar esse animal. E que o animal ganhando peso não é a mesma coisa do suíno, por exemplo, que você agrega valor à quantidade de carne. Você acaba despadronizando os cortes, né? Quando o animal cresce muito, ganha muito peso, você despadroniza os cortes e isso é um problema também para a indústria na hora de exportar. Então, assim, é uma situação muito complicada. Ninguém ganhando dinheiro com essa situação, Alexandre. Isso que o pessoal toma em consideração. Ninguém, frigorífico nenhum, eu imagino, que tem interesse de ter feito um negócio desse, na minha concepção. Pois é. Entendeu? Pode ter acontecido, pode ter sido um chinês que veio e fez porque está precisando subir o preço.
de porco, não sei, eu acho que isso aí realmente foi uma fatalidade, onde ninguém está ganhando dinheiro, tá todo mundo realmente com uma naba aí bem grande, viu? O pessoal está com um problema gigante, 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 não só o pecuarista que está com o teu animal dentro do coxo, pagando essas raças diárias, que a gente já tem diário de R$ 25. E não só a indústria também, que está com esse pepino gigantesco que está sem receita, ela não está dando conta de pegar esse dinheiro que ela vendeu. Então, você tem 30 dias aí já descasando de caixa, e o fluxo de caixa de uma indústria, ela é realmente muito grande. Então, a gente pode ter um efeito catastrófico dentro da própria indústria, entendeu? Em termos de fluxo de caixa e tudo, porque a brincadeira não é para qualquer um, não. É muito dinheiro para sustentar um negócio desse. Ô, Caio, só para a gente encerrar então, a que preços o aplicativo AgroBrasil tem visto aí sair negócios? Então, em cima desse contexto que a gente falou sobre mercado interno e mercado externo, dos pequenininhos estarem ainda mordendo, entre aspas, uma fatia boa do consumo ainda, que esse consumo, o consumidor final ainda está pagando uma carne cara, então você tem uma disparidade muito grande de preço. Ontem nós vimos um negócio dentro do estado de São Paulo, registrado dentro do aplicativo, de 280 à vista para frigoríficos maiores, lotes maiores, e aí você vê sair 19, 20 boi, depende do tamanho da carreta ou do truque, para frigorífico de mercado interno, 20 ou 19 bois de 295, um recebimento para 45 dias. Então você tem uma disparidade de preço enorme acontecendo. Quando o pecuarista precisa alocar uma grande quantidade de boi, precisa desfazer de uma grande quantidade de boi, a pequena indústria não pega. Às vezes é um frigorífico que não é nem habilitado, o CIF, ele está fazendo lá um regional, ele é um abatedor, está fazendo alguma coisa muito específica para uma região metropolitana. O cara vai, compra um lote de boi, 20 bois aqui, muito gordo, extremamente bem acabado, e paga o que o cara quer, porque ele está com aquela carne vendida na clientela dele. Mas ele não consegue absorver, por exemplo, 300 bois, e aí o cara tem que ir com esses 300 bois na indústria grande. E a indústria grande, o que vai falar para o Caio? Eu estou lotado de carne esperando o BL, tem carne com BL vencido, navegando, eu não sei o que eu vou fazer com isso, tem que direcionar isso para o mercado interno, eu posso te pagar X, você quer? Aí o cara, quero, porque o cara já está naquela situação que você falou do entrevistado de ontem, da Socom, o cara já está com... Era para ele ter vendido boi há 30 dias atrás, o boi chegou a 30 dias atrás, vamos supor, com 110, 115 dias de coxo, hoje ele está com 140, 145 dias já de coxo. Então, o cara, às vezes, muitas das vezes que a gente está acontecendo, está vendo, a indústria fala assim, eu não estou comprando, mas se quiser vender para mim, eu te compro a 275. Igual estão falando, já tem bastante frigorífico grande hoje no estado de São Paulo tentando isso. O cara fala, não, tudo bem, escala meu boi, porque assim, eu quero parar a sangria, né? Diminuir o prejuízo, né? Você está tendo uma disparidade de preço gigante quando o volume de boi ofertado ele é menor, né? Então você está tendo estado de São Paulo, que foi registrado dentro do aplicativo, tá? E foi averiguado na dupla verificação, que você tem compradores e vendedores, um analisando o negócio do outro ali, né? O cara comprou, colocou a contraparte da indústria na outra ponta do aplicativo, um averiguou o negócio do outro, então foi averiguado, foi negócio de 280 à vista ou até com 15 dias, que foi o negócio mais barato que nós vimos, para dentro do estado de São Paulo, para grande volume, isso eu estou falando de 280, 320 animais, e até o boi de 295 com 45 dias, que foi um lote de 19 animais para o mercado interno, para esse nicho de mercado que aconteceu. Mercado de Goiás, a gente também está vendo um deslocamento de preço extremamente grande, você está tendo negócio de 265 com 30 dias, 10 dias, 15 dias, 265, e você está tendo negócio de 280, 285 às vezes, um lote menor para vir morrer dentro do estado de São Paulo para atender uma certa região metropolitana. Então, uma bagunça. O aplicativo hoje está uma bagunça de preço realmente. Os registros que estão acontecendo dentro do aplicativo AgroBrasil, e não são poucos, aumentou bem, refletem bem essa incerteza que todos da cadeia do agronegócio hoje, do boi, da pecuária, está passando.
Bom, vamos ficar de olho, Caio. Eu agradeço muito a sua participação hoje, foi esclarecedor, principalmente tirando essa dúvida, né? Todo mundo não estava acreditando aí, enfim, recorde de exportação, como assim, num mês em que está tudo parado, teoricamente não tem nem compra nova acontecendo, não tinha, né? Então está explicado aí, muito parte dessa carne chegou a ser realmente embarcada, o problema a gente não sabe. Não sabe não, a China não vai aceitar se tiver uma data posterior aí ao 4 de setembro, né? A gente tem, nesse volume exportado de setembro, que foi recorde, a gente tem carne com BL ok e tem carne sem BL. Exatamente. E sem BL não vai estar autorizada a desembarcar lá na China, que é o grande problema, a grande dúvida dos frigoríficos. Sem BL não tem placa, não tem dinheiro. Isso. Também isso. Então saiu o mundo velho de carne, mas ninguém sabe se o cara vai receber. É verdade. Meu amigo, obrigado, Caio, mais uma vez por estar aqui com a gente e estar trazendo aí explicações do que anda acontecendo no mercado. Volte sempre. Obrigado a todos aí, uma boa tarde para vocês. Valeu, abraço. Tá aí, Caio Junqueira sempre trazendo novidade aqui pra gente e, portanto, ficou claro, então, como é o procedimento de embarque da carne brasileira e por que a gente teve esse recorde registrado no mês de setembro em termos de exportação, 187 mil toneladas embarcadas. No entanto, é um embarque relativo aí, porque todo o embarque para a China, que aconteceu a partir do dia 4/9, aconteceu sem o certificado que o Caio chama aí de BL, é um certificado onde o navio consegue, assim que consegue zarpar, né, consegue colocar rumo aí na sua viagem. E parece que tem muita carne aí em alto mar que não tem esse certificado BL com a data autorizada para desembarque na China. Vamos aguardar para ver, portanto, e principalmente vamos torcer para que a China volte logo com as suas compras, suspenda de fato os embargos o mais rápido possível. A gente agradece a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações e mais destaques. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.